Hoje 15 de julho de 2023. Este é o 204º podcast de 2023. Eu sou o Juvenal. Aquele que dá voz ao professor Dal Piero. Este podcast apresenta a segunda parte do podcast que tratou do viés do efeito de posição serial. Neste podcast 204 eu vou descrever casos, consequências e o que fazer para se proteger da influência do viés do efeito de posição serial. Agora, escute com atenção. Desvende os mistérios da mente. Liberte-se dos véus que obscurecem suas escolhas. Compre e leia o livro PRM Psicologia, Realidade e Mitos que já está à venda no Clube de Autores. Você pode escolher a melhor impressão e desde brochura até a riqueza de uma obra encadernada em capa dura em 1448 páginas. O código para encontrar o livro é 568.885. Ou se preferir tem em e-book no Clube do Autor com o código do livro 568.222 e você pode ler até no celular e fica a página inteirinha sempre na tela. Fácil de rolar. E na plataforma Ultimato o código é ID3065798 e você também pode ler no celular. Você já sabe, mas não custa lembrar da receita para você e toda a gente decidir sempre por você mesma, sem influência alguma de qualquer dos 50 vieses tratados no livro consiste em usar ler 4 vezes ao dia, leia diariamente 2 páginas antes de sair de casa, mais 2 de manhã antes do almoço, mais 2 de tarde, e de noite, leia à vontade ao deitar. E se quiser comprar diretamente com o autor nos seguintes idiomas, alemão, catalão, francês, inglês por R$ 85,00 e em português por R$ 50,00. Nesse caso, a compra será pelo WhatsApp 19981778535, se Brasil mais 055. Você já sabe, mas não custa lembrar, ao reconhecer a existência e conhecer as características do viés do efeito de posição serial fica facilitado medidas para mitigar seu impacto e tomar decisões objetivas e equilibradas. Para você começar já, a saber, como evitar a influência do viés do efeito de posição serial você pode comprar o livro PRM Psicologia, Realidade e Mitos. Fácil, fácil. Dito isso vamos continuar. Você já sabe, mas não custa lembrar, o viés de posição serial é um fenômeno cognitivo que afeta a memória de curto prazo das pessoas, levando-as a lembrar e recolher informações com mais facilidade em determinadas posições em uma sequência de itens. Especificamente, as informações apresentadas no início e no final de uma lista são mais lembradas do que as informações do meio. Esse viés foi identificado e estudado inicialmente por pesquisadores da área da psicologia experimental. Um dos experimentos clássicos que demonstraram o efeito de posição serial foi realizado pelo psicólogo alemão Hermann Ebbinghaus no final do século XIX. Ele usou listas de palavras nonsense, ou seja, palavras sem significado, e pediu aos participantes que as aprendessem e as repetissem. Ebbinghaus descobriu que as palavras no início e no final da lista eram lembradas com mais facilidade do que as do meio. Desde então, muitos estudos têm sido realizados para explorar e entender o viés de posição serial em diferentes contextos. Os pesquisadores descobriram que esse efeito ocorre em várias situações, como na memória de listas de palavras, sequências de números, itens em uma apresentação visual ou auditiva, entre outros. Uma das explicações para o viés de posição serial é o efeito primazia-recência. A hipótese do efeito primazia afirma que as informações no início da sequência têm uma vantagem de serem armazenadas na memória de longo prazo, enquanto a hipótese do efeito de recência sugere que as informações no final da sequência ainda estão presentes na memória de curto prazo. Vários fatores podem contribuir para o viés de posição serial. O processamento inicial de itens é considerado mais profundo no início da lista, o que leva a uma melhor codificação e armazenamento na memória de longo prazo. Além disso, os itens do final da lista ainda estão presentes na memória de curto prazo e, portanto, são mais acessíveis para a recuperação imediata. No entanto, os itens do meio da lista são mais suscetíveis a interferências devido à sobreposição com outros itens, resultando em uma menor chance de serem lembrados. Isso é conhecido como interferência proativa, quando informações anteriores interferem com a lembrança de informações posteriores, e retroativa, quando informações posteriores interferem com a lembrança de informações anteriores. Em resumo, o viés de posição serial é um fenômeno em que as pessoas têm uma melhor memória para informações no início e no final de uma sequência, em comparação com as informações do meio.
Esse efeito foi identificado por meio de estudos experimentais, como o realizado por Hermann Ebbinghaus, e é explicado por fatores como a vantagem de primazia recência e a interferência de itens do meio. 1. Imagine que você está em uma reunião com seus colegas de trabalho para discutir uma proposta de projeto. Você percebe que a maioria das pessoas só se lembra dos primeiros pontos apresentados, enquanto as informações do meio e do final são rapidamente esquecidas. Isso pode indicar que o viés de posição serial está influenciando a forma como as decisões são tomadas, com base principalmente nas primeiras informações apresentadas. 2. Durante uma palestra sobre um tópico específico, você nota que os participantes têm uma tendência a lembrar principalmente do que foi dito no início e no final da apresentação. Os detalhes do meio são menos retidos, sugerindo que o viés de posição serial está influenciando a forma como as informações são processadas e lembradas. 3. Ao fazer uma lista de compras, você percebe que tende a lembrar mais facilmente dos itens que foram adicionados no início da lista e dos que foram adicionados por último. Os itens do meio podem ser facilmente esquecidos ou negligenciados, indicando a influência do viés de posição serial nas suas decisões de compra. 4. Durante uma competição de perguntas e respostas, você observa que os competidores têm mais facilidade em lembrar das perguntas feitas no início e no final do jogo. As perguntas do meio da competição são menos lembradas, sugerindo que o viés de posição serial pode afetar a memória e a tomada de decisões dos participantes. 5. Ao ler um livro ou artigo longo, você nota que é mais fácil se lembrar das informações apresentadas nas primeiras páginas e nas últimas. As informações do meio podem se tornar mais difíceis de serem recordadas, mostrando a influência do viés de posição serial na maneira como você processa e retém as informações. 6. Durante uma entrevista de emprego, você percebe que o entrevistador tende a se lembrar mais das primeiras respostas que você dá. As informações fornecidas no meio da entrevista podem não ter tanto impacto ou serem prontamente esquecidas, indicando a influência do viés de posição serial nas decisões de contratação. 7. Durante uma reunião familiar para discutir planos de férias, você nota que as sugestões feitas no início e no final da discussão são mais lembradas e consideradas. As opções discutidas no meio podem ser facilmente esquecidas ou não receber a mesma atenção, sugerindo o viés de posição serial na tomada de decisões familiares. 8. Ao assistir a um debate político na televisão, você observa que as opiniões e argumentos apresentados no início e no final do debate são mais lembrados pelos telespectadores. As posições discutidas no meio podem não ter tanto impacto ou serem rapidamente esquecidas, destacando a influência do viés de posição serial nas percepções políticas. 9. Durante uma aula na escola, você nota que os alunos tendem a lembrar mais facilmente das informações apresentadas no início e no final da aula. Os detalhes do meio podem ser esquecidos ou não processados de forma eficiente, indicando o efeito do viés de posição serial na aprendizagem dos estudantes. 10. Durante uma reunião de equipe para discutir estratégias de negócios, você percebe que os membros da equipe lembram mais das ideias e sugestões apresentadas no início e no final da reunião. As contribuições feitas no meio podem não receber a mesma atenção ou serem esquecidas, demonstrando a influência do viés de posição serial nas decisões empresariais. A. Temos implicações positivas para a vida pessoal. O viés do efeito de posição serial facilita as vidas. Criam implicações positivas para a vida profissional. É importante saber que a decisão entre deixar o viés do efeito de posição serial influenciar suas decisões ou tentar superá-lo dependerá de uma variedade de fatores, incluindo seus objetivos pessoais e profissionais, suas circunstâncias pessoais e as oportunidades disponíveis para você. Aqui estão alguns critérios e um método que você pode usar para tomar essa decisão. Este é apenas um método e pode não ser adequado para todos. Algumas pessoas podem se beneficiar de abordagens mais estruturadas, como a terapia cognitivo-comportamental ou o coaching de carreira, enquanto outras podem preferir abordagens mais intuitivas ou baseadas na experiência. O mais importante é encontrar uma abordagem que funcione para você e suas circunstâncias individuais. Recapitulando o que está dito nos 2 podcasts sobre o viés de posição serial. Aqui está um resumo do que foi explicado sobre o viés de posição serial. 1. O viés do efeito de posição serial, IEPS, é uma tendência psicológica de lembrar-se melhor do primeiro e último itens de uma série. Isso é muitas vezes dividido em 2 fenômenos distintos, o efeito de primazia, se lembrando-se do primeiro item, e o efeito de recência, se lembrando-se do último item.
2. Este viés é observado tanto na natureza não humana quanto na humana. Item em animais como pássaros e roedores, que tendem a lembrar-se melhor dos primeiros e últimos locais de alimentação apresentados. Item nos algoritmos de aprendizado de máquina, onde o modelo tende a dar mais peso às primeiras ou últimas entradas de dados de treinamento. Item em plantas que dependem de abelhas ou outros insetos para a polinização, pois esses insetos tendem a voltar às primeiras flores que visitaram. Item em processos geológicos como a sedimentação, as primeiras e últimas camadas de sedimentos depositados tendem a ser mais acessíveis para análise. 3. O viés de EPS é comumente observado em situações humanas, como aprendizado, publicidade e entrevistas de emprego. Ele pode levar a danos como avaliações injustas e tomada de decisão financeira subótima, mas pode ser mitigado através de medidas como anotações detalhadas e consideração de todas as informações disponíveis. 4. Existem aspectos negativos da suscetibilidade humana ao viés de EPS, incluindo a possibilidade de decisões de investimento ruins, avaliações injustas em entrevistas de emprego e aprendizado ineficiente. 5. No entanto, também existem aspectos positivos, como a utilização efetiva na publicidade para melhorar o reconhecimento da marca, a ajuda na retenção de informações importantes em apresentações ou discursos, e a influência positiva na negociação. Continue a acompanhar a série de podcasts Memórias de Aula para manter-se atualizado em relação às melhores práticas de protagonismo, seja na vida pessoal ou profissional. Obrigado por nos acompanhar no podcast 204, Viés do Efeito de Posição Serial. Até, e paz e bem.